Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Assim está escrito: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos dispersos, trazendo para eles orientações e ensinos da palavra de Deus sobre a vivência cristã, a vida que eles precisavam viver na presença de Deus, foi aconselhando-os a cada momento sobre várias situações. E finalizando aqui a sua segunda carta, ele deixa esta recomendação: antes crescei na graça e no conhecimento. Sobre isso que vamos falar. Todos nós precisamos, assim como acontece no nosso nascimento físico, acontece também no nosso nascimento espiritual. Quando nós nascemos, nós não sabemos nada, não entendemos nada, não falamos, não pensamos, enfim, precisamos, com o crescimento natural, as qualidades vão se estabelecendo na nossa vida, nós vamos passando por um processo de aprendizado, aos poucos, até chegar ao momento em que a gente já consiga se movimentar, falar, argumentar, responder, entender, compreender e direcionar a vida de acordo com o conhecimento que vamos adquirindo ao longo da vida. Isso no sentido físico. No sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, e ele vem para a comunidade da fé, para a igreja, edificada pelo Senhor Jesus, ele é um leigo, é uma pessoa que não sabe nada a respeito da vida cristã, do relacionamento com Deus, a vida de fé, experiência de salvação, como vai ser esta vida. Mas não importa, ele nasceu na fé, a fé foi gerada no coração dele, despertou-o, levou-o à salvação, e ele agora vai começar a dar os primeiros passos na vida de fé. E com certeza ele vai observar alguém, uma pessoa de testemunho, que vai ser um referencial. E a pessoa vai observar a vida daquela pessoa e vai procurar imitar alguns passos. E vai à palavra de Deus e aos poucos vai lendo, vai compreendendo uma coisa aqui, outra ali, e devagarzinho esse conhecimento vai se aprofundando e o crescimento vai se desenvolvendo. Tanto é que o próprio apóstolo Pedro, ao escrever, ele disse: desejai como menino novamente nascidos o leite racional, para que por ele vades crescendo. Então, como menino novamente nascidos. E quando foi que nós nascemos? Quando recebemos a Cristo. O Evangelho de Jesus, escrito por João, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do varão, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram de Deus. E ao nascer de Deus, na família de Deus, vai estar sob cuidados para receber o leite, porque não está experimentado ainda para o manjar ou comidas mais aprofundadas, sólidas, mas ele depende de leite, de alguma coisa que seja de fácil absorção.
são os primeiros passos na fé. É como Jesus falou com Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, para ter a vivência com Deus, na vida de fé, na vida cristã, de comunhão com Deus, vem através do crescimento, do nascimento espiritual, e a partir dali vai sendo nutrido e alimentado com as palavras da fé, e isso vai promover o crescimento espiritual desta pessoa. E ele vai se deslumbrando, para ele tudo é novo, tudo é diferente, tudo é glorioso, tudo é belo, tudo é profundo. E isso é o importante, porque o Espírito passa a ter domínio sobre a nossa vida e ele vai desejando chegar sempre mais perto do Senhor. O apóstolo João, quando fala sobre a idade no sentido espiritual, ele fala sobre filhinhos, ele fala sobre jovens e ele fala sobre pais. Divide em 3 faixas etárias. Filhinhos, que são aqueles que estão começando, estão chegando. Jovens é aqueles que estão entrando para o amadurecimento, o conhecimento, a dependência de Deus, a liberdade na comunhão. E pais já são aqueles que já estão experimentados na fé e que produzem e que geram, quer dizer, filhos espirituais e têm o cuidado para nutrir e orientar aqueles pequeninos filhinhos que estão chegando para a família da fé. Então é preciso ter alguém disponível para isto, para ter essa responsabilidade, este comprometimento de abraçar quem está chegando e conduzi-lo passo a passo, com paciência, com expectativa, com alegria, com prudência, para que a pessoa comece a dar os primeiros passos. Com certeza, vai dar os primeiros passos com alegria, mas vai haver momentos que vai haver dúvidas, incertezas, e nesta hora há necessidade de alguém estar junto para orientar, aconselhar, direcionar, dirigir a pessoa no caminho certo. É por isso que precisa sempre estarem reunidos, porque nesta reunião é que eles vão aprender. E terminando essa epístola, o apóstolo Pedro, ele então orientou: antes crescei na graça e conhecimento. 2 coisas importantes, mas que elas devem estar fundidas em si. Elas devem estar interligadas uma na outra. Por quê? Graça sem conhecimento pode levar ao fanatismo. Conhecimento sem graça pode levar ao formalismo. Então são 2 extremos perigosíssimos que precisa se tomar muito cuidado para não se enredar por este caminho, nem do fanatismo e nem do formalismo. Mas é preciso nós estarmos equilibrados. E para que isto aconteça, há necessidade de crescer na graça e no conhecimento. Não mais de um e menos no outro. Eu quero crescer mais na graça e o conhecimento fica lá embaixo. O outro quer o conhecimento lá em cima e a graça lá embaixo. Não. Eles vão se equiparando. O crescimento é conjunto. À medida que a graça cresce, o conhecimento cresce. O conhecimento vai crescendo, a graça vai acompanhando. E assim vai indo. Então vai interligando. Porque um vai ajudar o outro. A graça vai tornar o conhecimento agradável, desejável. E o conhecimento vai dar elementos à graça para ela movimentar-se na vida das pessoas. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele disse: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a graça é para fortificar, é para fortalecer, a graça é para suavizar. O próprio Jesus disse que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus.
E esta graça que se manifestou, salvadora a todos os homens. E nós somos salvos pela graça. Então veja o valor da graça de Deus. Graça revelada, graça maravilhosa, graça suficiente, graça de Deus. E graça e conhecimento, fundindo-se em si, vai trazer um crescimento equilibrado. A pessoa não vai ter um crescimento defeituoso. Não, o crescimento vai ser equilibrado. E isso é o que vai importar na vida da pessoa. Observe que o próprio Jesus, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 2, vamos observar aqui o verso, parece-me deve ser o 40 e o 52. Lucas capítulo 2, versículo 40 diz: e o menino crescia e se fortalecia. O menino, Jesus, veja, em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Então veja como é importante este crescimento. Aqui de Jesus, o crescimento físico, espiritual, social, familiar, em todos os sentidos. Ele estava crescendo de maneira equilibrada. Não cresceu demais e nem ficou mirrado. Cresceu naturalmente de acordo com a sua idade. Na vida espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos crescer de maneira espiritual, na graça e no conhecimento, e o conhecimento de algumas realidades que estão estampadas na palavra de Deus, que nós precisamos adquirir o conhecimento, que vai nos fazer bem, vai nos ajudar. Não é porque a pessoa recebeu a Cristo, já está no caminho do céu e tudo bem. Não. Ele deu o primeiro passo. A porta abriu. Agora ele precisa entrar por esta porta e lá existem caminhos e dependências que ele precisa saber como chegar a elas. E como vai saber isso? Através do conhecimento e da graça. Porque se a pessoa tiver só o conhecimento, ele vai ficar irritante, vai ficar pedante, vai ficar alguém seco. Se tiver só a graça e não tiver o conhecimento, vai sempre ficar faltando alguma coisa. Jesus tinha palavras de graça. Tanto é que quando Jesus falava, as coisas aconteciam no coração das pessoas. Porque não havia ali só o conhecimento, a sabedoria de Deus em Jesus, mas havia também a manifestação da graça. Por isso é que Pedro diz a nós crescer na graça e no conhecimento. Pedro, antes do revestimento de poder, ele estava ali recebendo experiências e conhecimento através do que Jesus estava fazendo. E observe como Pedro era explosivo. De repente, do nada ele dava uma resposta, e às vezes até uma resposta parece que meio sem sentido, e tomava determinadas decisões. Mas depois que ele passou pelo o revestimento do poder e ele recebeu esta porção do Espírito de Deus, se tornou um outro Pedro. Um Pedro mais experiente, mais centrado, temperado, controlado, decidido, falando a palavra, e à medida que falava, o Espírito de Deus operava, porque a palavra vinha misturada com graça. Então, por isso é que precisa se crescer na graça e no conhecimento. Não é possível crescer somente em graça ou somente
em conhecimento. Não, precisa as duas coisas. Porque senão vai ficar um crente defeituoso. E no reino de Deus não há lugar para defeituosos espirituais. O que acontece muitas das vezes na vida das pessoas, principalmente quando as pessoas aceitam a Jesus, é que, particularmente no primeiro ano da fé, quando a pessoa vem à fé, vem a Cristo, para ela tudo é novo. Então, tudo que o orientador, o irmão, o cuidador que estiver ao lado, ajudando aquela pessoa, ensinando e orientando, tudo que disser, aquela pessoa vai aceitar e vai praticar. Porque ela entende que tudo aquilo é verdade e tudo aquilo precisa para servir a Deus. E existem alguns que às vezes até extrapolam alguma coisa. Mas é preciso estar centrado no que a palavra de Deus permite e trazer o ensinamento da palavra e levar a pessoa a desfrutar também da graça de Deus. Ele vai crescendo em graça e ele vai crescendo em conhecimento. Porque ele foi salvo pela graça. Então ele precisa falar também com graça. Quando se fala com graça, consegue-se. Alcança o objetivo. Então, como eu dizia, no primeiro ano, a pessoa se dispõe mesmo a abrir mão de tudo. Se disser que tudo está errado na vida dele, ele abre mão de tudo. Porque ele achou uma coisa importante, um tesouro que é Cristo. E por Cristo ele abre mão de tudo. Como Paulo fez, ele disse, eu considero tudo que conquistei como esterco para que possa ganhar a Cristo. O meu intento é Cristo. E esse primeiro ano a pessoa se esmera em conhecer. Depois, quando chega o segundo ano da fé, o terceiro ano, o que acontece? As pessoas vão começando a se acomodar. Já não tem mais aquele interesse de buscar, de crescer, de acompanhar e de estar sempre disponível para algo que pode estar na palavra de Deus e com graça e conhecimento, isso vai chegar a ele. Mas a pessoa vai se deixando levar. E chega lá na frente, a pessoa tem 20 anos que ele está na igreja, 20 anos que ele está servindo a Jesus, outro tem 30, outro tem 10, outro tem 15, e um tempo considerável. E as mesmas coisas que a pessoa tinha naquele primeiro ano de fé, você observa nela, continua a mesma coisa. Não teve um crescimento, não teve um aprofundamento no conhecimento e na graça de Deus. Aquilo inicialmente que ele recebeu, ele achou suficiente para si e parou ali no tempo. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho 20 anos de crente. Você vai conversar com a pessoa, você vê que ele não tem nenhuma experiência. A experiência dele é do primeiro ano da fé. Naquele primeiro ano que ele começou, onde ele buscou tudo que lhe era possível e Deus lhe deu, mas ficou só naquilo. E você, enquanto pessoa 10 anos, ele está na mesma medida. Passa 20 anos, ele está na mesma medida. Não cresceu 1 centímetro, nem em graça e nem em conhecimento. Então, o que acontece? É a experiência que ele teve no primeiro ano, ela vai se repetindo a cada ano. Então, quantos anos ele tem de fé? Bom, quantos anos que ele está na comunidade dos crentes? Ele tem 20, 30 anos. Quantos anos ele tem de fé? 1 ano. Só o primeiro ano. Que ele está repetindo. Ele nunca passou do segundo ano. Sempre no primeiro ano. Sempre repetindo o primeiro ano. Está 10 anos, está 15 anos, está 20 anos, está 30 anos. É só o primeiro ano. Não tem aquele menino que entra na escola e fica 3, 4 anos na mesma série e não sai, não muda, não... Ele não fez o primeiro ano? Reprovou? A segunda vez que for fazer, ele não já sabe o que vai ser ensinado? Então ele tem que se aprender para ser aprovado. Mas não, fica 2, 3, 4, 5 anos e tem uns até que desiste. Na vida da fé
existem irmãos que seguem por esse mesmo caminho. No primeiro ano ele dá tudo que pode para receber graça e conhecimento. Depois ele para no tempo, fica estático, não segue. Vem outros que começaram depois dele, vão recebendo conhecimento, passam por ele e vão mais na frente. E às vezes ele fica olhando assim, como que diz, ué, mas eu estou muito mais tempo que fulano aqui. E fulano já vai lá na frente? É, porque a pessoa não parou. A palavra de Deus diz, antes crescei. O crescimento, ele é contínuo. Nós precisamos buscar o crescimento espiritual até o fim da nossa vida, até o último instante do nosso suspiro aqui na terra. Nós precisamos estar buscando de Deus graça e conhecimento, porque na palavra de Deus tem riquezas insondáveis que nós precisamos de um aprofundamento na experiência da fé para entender e discernir e o Espírito de Deus ter liberdade para falar conosco. Porque o Espírito Santo não vai trazer a nós uma revelação se nós não estamos prontos para recebê-la. É como Paulo escreveu à igreja de Corinto, como está aqui no capítulo 3 de primeira Epístola aos Coríntios, está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como alguém que estava crescendo, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então ele diz, com leite vos criei. Leite é para o recém-nascido. E não com manjar. Manjar já é uma coisinha com mais sustento, com mais nutriente, um pouquinho mais forte. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, ou seja, eles já vinham vivendo um certo tempo e o apóstolo não podia levá-los para uma experiência mais profunda com Deus, porque a medida da fé que eles tinham não alcançavam este nível. Então eles ficaram parados no tempo. O escritor aos Hebreus, ele diz a mesma coisa. Hebreus, a epístola aos Hebreus, no capítulo, parece que em capítulo 6, deixa-me ver. Capítulo 5, versículos 12 a 14 de Hebreus, está escrito assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo. O tempo do quê? O tempo de conversão, o tempo que veio a Cristo. Então, pelo tempo, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, tem que voltar novamente à primeira experiência com Deus, para ver se a pessoa entende, se entra no coração, se a pessoa prossegue no crescimento. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por quê? Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então existem aqueles que realmente vêm, mas para no tempo. E ele quer o leite a vida toda. E não é assim. O leite é só para os primeiros passos. Depois, quando tem a estrutura fortalecida, aí vem para o alimento sólido, vem para o manjar, vem para as coisas mais profundas. Aí já não é mais as primeiras coisas da fé, já são um aprofundamento maior, que a pessoa precisa ir adentrando e vai atravessando fases e níveis da vida com Deus. Mas
O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, olha aqui, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, é alguém que foi preparado, capacitado, que cresceu na graça e no conhecimento, então atingiu o entendimento espiritual, o discernimento, o conhecimento da ação de Deus, e ele está exercitado e pode então receber estas orientações de Deus para a sua vida. É a semelhança daquele homem lá no livro do profeta Ezequiel, que ele teve a visão que o anjo veio e mandou que ele entrasse nas águas. 1000 côvados. Ele entrou na água, 1000 côvados, as águas davam pelos artelhos, pelo calcanhar. Pediu que ele entrasse mais de 1000 metros adentro. A água dava nos joelhos. Mais 1000 metros, ela veio para a cintura. Ela veio para os lombos, mais 1000 metros. Ele não conseguia mais ir andando. Ele precisava atravessar a nado. Crescer na graça e no conhecimento para receber experiências de fé espirituais com Deus é assim. Você começa com o conhecimento lá embaixo, nos pés. Uma coisinha simples, pequena, mas vai ali, aquilo vai alimentando, vai fortalecendo. À medida que você vai adentrando, o conhecimento vai aumentando, a graça vai aumentando, já vem subindo aos joelhos, mais um tempo ela vem à cintura, mais outro tempo ela vem ao peito da pessoa, e à medida que ele vai crescendo, ele já não consegue mais ir andando, ele vai de braçada, ele vai a nado. Ele se deixa levar pelo Espírito de Deus. Mas é preciso começar com as primeiras coisas. Só que não se deve ficar nelas a vida inteira. Elas são somente para o princípio da fé. Então, no princípio da fé, estas coisas são necessárias. Mas para ter a experiência com Deus, é preciso caminhando um pouquinho mais a cada tempo. E isso só vai acontecer quando houver no coração aquela disponibilidade para se deixar guiar pelo Espírito de Deus, pelos recursos que Deus tem dado, e o crescimento da pessoa vai aumentando, vai sendo enriquecido com conhecimento, com sabedoria, com revelação e com a graça de Deus. Aquilo vai ser útil para ele e para outros que estarão à sua volta. Então, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo escreveu nos Colossenses, ele disse, e crescendo no conhecimento de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Como é que se pode conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus de duas formas, pelas suas obras e pelos seus atributos. As obras, o que está criado, o que Deus fez, os atributos, o que Deus é, na sua essência, é aonde ele se dá a conhecer a cada um de nós. Então, crescer no conhecimento de Deus. Quando nós crescemos em graça e conhecimento, no conhecimento de Deus, nós vamos passar também a conhecer que Deus tem uma vontade que é soberana. E nós vamos conhecer a vontade de Deus. Agora, se nós paramos lá no primeiro passo da caminhada, nós não vamos conhecer a Deus. Nós não estamos preparados para isto. É preciso que a gente continue a caminhada e vá se aprofundando. Então hoje eu tenho um ano de fé. Recebi um conhecimento de Deus misturado com graça. Daqui mais um ano, eu preciso estar melhor do que este primeiro ano. No terceiro ano, eu preciso estar melhor do que o segundo ano.
É como um adágio que diz, cada dia melhor que antes. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É como um corinho que cantava sempre melhorando no Senhor, cada dia mais melhorando. É o que diz a palavra de Deus. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos ficar esperando que as coisas caiam do céu, não. Precisamos esperar, ficar parado lá e uma hora Deus vai abrir a nossa mente e vai jogar as coisas lá dentro. Não, isso não vai acontecer isso. Isso vai acontecer na medida em que nós vamos caminhando, sendo orientado pelo Espírito Santo, na instrução que a palavra de Deus traz para nós, e nós vamos crescendo. Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, já pensou uma criança recém-nascido, tem ali o cuidado da sua mãe, o cuidado do seu pai, estão cuidando para o crescimento daquela criança. Aquela criança tem a sua mamadeira na hora de tomar o seu leitinho. Já pensou agora aquela criança com 15, 20, 30 anos, o pai e a mãe traz lá uma mamadeirazinha de leite para ele beber. Uma coisa estranha? É, muito estranho. E tem crentes que é assim. Ele está com 5 anos de fé, está com 10 anos de fé, está com 20 anos de fé, ainda precisa tomar uma mamadeirinha de leite, porque não está experimentado com o manjar, com a comida sólida. Não cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É preciso buscar o conhecimento. Porque quem teme a Deus busca o conhecimento. O temor a Deus é uma fonte de sabedoria. Ele vai nos levar a desejar, conhecer e aproximarmos cada dia mais de Deus. E isso vai aumentar o nosso conhecimento e a graça de Deus, ela vai ter elementos na nossa vida para nos conduzir nessa jornada. Então, por isso ele disse aqui, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, avalie agora em que nível você está. Quanto tempo você tem que está na comunidade cristã, na igreja? Há quantos anos você se reúne? O seu crescimento espiritual. Como é que você pode avaliar o seu crescimento espiritual? Você está crescendo a cada dia, a cada mês, a cada ano? Ou o que você tem hoje é o que você aprendeu há 15, 20, 30 anos atrás e a partir dali não cresceu mais nada? É só aquilo que você traz a vida inteira. E quando alguém te escutou há 20 anos atrás, você falar no seu testemunho, na sua palavra, ele ouviu uma coisa e ele ouve você agora, 20, 30 anos depois, você está falando aquela mesma coisa ainda. Quer dizer, não aconteceu mais nada depois daquilo. Você ficou parado no tempo. Observe a palavra de Deus. A instrução que o apóstolo Pedro nos dá, ele diz, antes crescei, é preciso crescer. Já pensou se o lavrador colocasse a semente lá na terra, a hortaliça, a frutífera, o legume, seja lá o que for, e aquela semente, ela crescesse, digamos lá, 3 meses. 3 meses, aquela semente germinou e durante 3 meses ela cresceu. Digamos lá que aquela hortaliça, aquela frutífera, aquele legumes, ele está lá, vamos supor que ele esteja com 60 centímetros de altura. 3 meses, vamos supor que tenha lá 60 centímetros, ou 50 ou 20, dependendo a natureza. Tá aquele pezinho de planta desse tamanhozinho. Aí você vai lá procurar fruto.
Você vai lá procurar o legume. Você vai achar? Não. Por que você não vai achar? Porque 3 meses não é o tempo suficiente para isso. Agora, se passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, digamos 10 anos, se houver um desenvolvimento natural, aquela frutífera, ela vai crescer, ela vai florir, ela vai dar frutos, ela vai dar sombra, ela vai dar tudo que a pessoa precisa. Agora, se ela ficar mirrada no mesmo tamanho de 3 meses e não crescer mais que aquilo, ela vai servir para quê? Para nada. Porque ela foi plantada para dar fruto. Só que ela ficou mirrada. Ela parou no tempo. Então ela não desenvolveu-se. Existem muitos cristãos que estão vivendo a semelhança desta comparação. Eles começaram bem, mas de repente, o que aprendeu num determinado primeiro momento, o momento da aventura espiritual, que eles estavam chegando, eles aprenderam e absorveram. E a partir dali, fechou-se a porta e eles nunca mais procuraram dar prosseguimento ao conhecimento. E você pergunta à pessoa, escuta fulano, e você sabe onde está a passagem na Bíblia? Não sei. Eu sei que está na Bíblia, mas onde está eu não sei. E fulano, e você sabe falar de Jesus? Eu também não sei. E fulano, e você vem aqui fazer uma oração? Pelo amor de Deus, eu não sei orar. Aí a pessoa fica olhando assim, mas quanto tempo essa pessoa está aqui com a gente? Já está 5, já está 10, já está 15, já está 20 anos. Uma oração, a pessoa não sabe fazer? Uma leitura bíblica, a pessoa não se habilita a fazer? Um testemunho, falar de Jesus, o que Jesus fez, quem Jesus é, não sabe falar de Jesus? Eu não sei testificar, eu não recebi esse dom. Não é dom, é vivência. Você vai falar do que você vive. E a gente observa, e é assim que as coisas acontecem. E você então começa a avaliar. Aí a gente chega à conclusão que a pessoa teve um crescimento inicial na fé, recebeu as primeiras palavras, o leite racional, o leite para dar a formação necessária e parou naquilo. Enquanto que já vem outros que tomaram o leite, passaram para o manjar, passaram para outras comidas mais profundas e nutritivas e já estão lá na frente com uma experiência riquíssima diante de Deus. Por quê? Porque atentaram para o que Pedro ensinou. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Seguido, precisamos crescer no conhecimento da vontade de Deus, porque Deus tem a vontade diretiva, tem a vontade permissiva. Precisamos crescer no conhecimento do amor de Deus, e como Paulo escreveu aos Efésios, e procurar conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento do poder de Deus, como é que o poder de Deus se manifesta na vida do ser humano. Isso precisamos crescer neste conhecimento. Precisamos crescer no conhecimento da glória de Deus. Como é a glória de Deus? Como a glória se manifesta? Em que ocasiões ela se manifesta? E precisamos crescer também no conhecimento do propósito que Deus estabeleceu em si mesmo em favor da humanidade. Então, quando nós vamos crescer na graça e no conhecimento, estes acréscimos vão acompanhar a nossa vida.
Nós vamos crescer no conhecimento de Deus, vamos crescer no conhecimento da sua vontade, vamos crescer no conhecimento do amor de Deus, vamos crescer no conhecimento do poder de Deus, vamos crescer no conhecimento da glória de Deus, vamos crescer no conhecimento do propósito de Deus. E Pedro deixou escrito aqui, na segunda epístola dele, no capítulo 1, e nos versículos, 2 Pedro, capítulo 1, e nos versículos, deixa eu me encontrar, nos versículos 5, 6 e 7, diz assim, ó, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, prudência, cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude. Como é que acrescenta isso? Quando você cresce no conhecimento e na graça e no conhecimento. Acrescentai a diligência, pondo nisso toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Que é a virtude? É o poder. Acrescentar o poder. E a virtude, a ciência. É o conhecimento profundo. E a ciência, a temperança, que é o autocontrole, é o domínio próprio, domínio pessoal. E a temperança, paciência. E a paciência, piedade. E a piedade, amor fraternal. E amor fraternal, amor entre irmãos, caridade, amor de Deus. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, desocupados, nem estéreis, quer dizer, infrutíferos, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, todas estas coisas são acrescentadas para o conhecimento, o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E isto aqui não está disponível a um e restrito a outro, não. Está disponível a todos os servos de Deus. Basta que eles se deixem levar pela direção do Espírito Santo e procure aprimorar-se na graça e no conhecimento à luz da palavra de Deus, para que o seu crescimento, o progresso da sua vida espiritual seja manifesto a todos. E aí então você vai levantar-se com confiança, com ousadia, com graça e com conhecimento e vai falar de Deus com conhecimento experimental da sua vida. Então não fique repetindo a experiência do primeiro ano da sua fé. Cada ano é a repetição, é a mesma coisa. Não. Procure acrescentar, procure crescer, procure na palavra de Deus os fundamentos que vão te levar ao crescimento, a experiências mais profundas com Deus. Ele espera isso, ele quer ter essas experiências conosco. Deus quer ter essa intimidade profunda com cada servo seu. Mas é preciso a gente seguir por esses caminhos. E o conselho está aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos convidados a crescer na graça e no conhecimento. Isso não vai nos inchar, não vai nos deixar orgulhoso, vaidoso, não. Vai nos colocar rendidos e humildes aos pés de Jesus, reconhecendo que tudo isto é por graça e misericórdia de Deus e para a nossa vida de comunhão com Ele. Siga por este caminho. Aceite este conselho. A partir de hoje, não fique mais parado no tempo da fé, na vida espiritual, ao primeiro ano da sua experiência. Busque novas experiências com Deus. Ele está disponível e acessível a te ajudar a aumentar o conhecimento e a operação da graça de Deus na minha e na sua vida. Façamos assim.
e vamos ter um resultado excelente para a glória de Deus Pai. Deus em Cristo Jesus nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.